14. Já encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Para quem não sabe, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. Quando ele está dizendo que fiz o primeiro tratado, ele está se referindo ao seguinte: ele já fez o primeiro relato, já comunicou os primeiros acontecimentos. Mas acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e falando do que respeita ou das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes, preste bastante atenção nessa palavra, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste
acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Jesus começou, mas ainda há algo a ser feito. Jesus deu início, não é? E o Senhor me levou a entender o seguinte, que o que diz que Jesus começou a fazer indica que ele já fez o que eu e você não tínhamos condições de fazer. E o que é isso? Era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus morreu na cruz, a obra principal ele já fez, ele já realizou. Ensinar, né? Jesus ensinou todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Está tudo registrado assim. Tudo que nós precisamos saber sobre o reino de Deus já estão registrados nas Escrituras. Através de Jesus. Significa que Jesus já nos abriu as portas. Jesus já abriu a porta para estas três ações que agora nós precisamos fazer. Já entrando na primeira ação, voltar. Claro que já, no sentido figurado. Aqui a palavra de Deus diz que voltaram para Jerusalém. Jerusalém indicava o lugar escolhido por Deus. Jerusalém indicava o lugar do templo, o lugar onde o Senhor escolheu para se apresentar para o seu povo, para estar presente, para ali falar com eles, para ali receber deles a sua oferta, para ali receber deles o seu sacrifício. O significado de Jerusalém era isso, irmãos, era o lugar onde estava o templo de Deus, então indicava a presença de Deus, indicava a manifestação de Deus. E hoje, para nós, o que significa esse voltar? O que tem a ver esse voltar? Pastor, nós vamos voltar então lá para Jerusalém, nós não precisamos voltar fisicamente lá para Jerusalém. Mas
espiritual aqui já está conseguindo entender. O cenáculo era o piso superior, era a parte de cima, aonde os discípulos de Cristo estavam reunidos. Na nova Bíblia Vida, na tradução da nova Bíblia Vida, diz assim: quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reunia. Diz assim: essa é a lista dos que se achavam presentes ali: Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado Zelote, e Judas. Tiago. Amados, eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder para mim, é só para você meditar. Qual era o diferencial destes homens que estão citados aqui? Havia um diferencial desses homens aqui. Eles não eram melhores do que você, eles não eram melhores do que eu, eles eram homens comuns, a maioria deles homens simples, pescadores. Mas que Jesus chamou e escolheu, que atenderam ao chamado de Jesus. Simples assim, Deus atendeu o chamado. O diferencial desses homens era a experiência que eles tiveram, que eles tinham. Eles tiveram e ainda tinham a experiência de andar com Jesus. A experiência de aprender com Jesus. De ter um contato mais íntimo, mais chegado. Então eu quero usar esse texto de subir ao cenáculo para a gente falar o seguinte: o sentido aqui é atingir. Atingir alguma coisa, esse é o sentido do negócio aqui. Amados, precisamos
Veio Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, até Tomé, lembra de Tomé? Aquele diz, se eu não ver o sinal dos cravos, né? Na sua mão, se eu não ver lá, se eu não olhar do seu lado, lá onde a lança entrou, de maneira nenhuma eu creio. Quando Jesus se apresenta no meio deles, Jesus chama ele, vem aqui, coloca o seu dedo aqui, olha aqui minhas mãos. Não furado está melhor que a minha, né? Com Jesus. Olha aqui então, Tomé passou a ter o quê? Uma experiência maior com o Senhor. Então esses homens aqui eram homens que já tinham atingido esse nível. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles eram escolhidos por Deus. Olha aí, versículo 2 novamente. Aos apóstolos que escolheram. E aí eu tenho que chegar para o ponto X da questão. Olha para o irmão do teu lado, pergunta para ele aí. Você sabe bem quem você é? Você sabe bem quem você é? Sabe por quê, queridos? Porque se nós, como igreja, sabemos quem somos, então nós sabemos qual é a nossa missão. Temos uma missão. Esse é o ponto X da questão. E é por isso que eu estou pregando esse texto hoje. Amados, se estamos com os nossos olhos fitos no céu, mas não como aqueles lá olhando, Jesus se foi, e agora o que vai ser? Porque até essa experiência os discípulos já tinham, quando dois deles andavam lá pelo caminho de Emaús, lá, cabisbaixo, triste, né? Depois que Jesus foi crucificado, tipo, cadê o nosso mestre? Ele não está mais conosco. Aí se apresenta lá Jesus, no meio deles, vai caminhando com eles, né? Prosseando com eles. Depois aí, quando Jesus sai da presença, por acaso nosso coração não ardia, quando ele falava conosco. Até essa experiência, irmão, de entender que eles não estavam sozinhos, de entender que Cristo estava com eles. Eles estavam experimentados já. Então, quando eu digo, se nós estamos com os nossos olhos fitos no céu, não como aqueles discípulos lá, não como aqueles que voltaram para Jerusalém, que estavam, e agora ele se foi, o que será de nós? Não, não como aqueles que estavam reunidos lá no cenário. Como aqueles que já tinham experiência, olhando para o céu, mas com os olhos espirituais. Então nós precisamos desses 3 passos, precisamos dar esses 3 passos, precisamos voltar, precisamos estar na posição de comunhão com Deus, aquela que foi perdida. Isso precisa ser recuperado, precisamos entrar, precisamos estar inseridos no contexto da igreja. Talvez alguns já estão inseridos no contexto da igreja, agora precisamos subir, precisamos chegar a níveis de entendimento, precisamos compreender o que Deus quer conosco. Para montar do teu lado, diga para ele, o que Deus quer conosco? O que Deus quer conosco? Está no versículo 8. O que Deus quer conosco está no versículo 8. Olha aí o que diz o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Foi para isso que Jesus nos escolheu. Nos escolheu primeiro para nos dar a vida eterna. Lembra quando Jesus olhando para os seus discípulos? Não temos ao pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha para o mundo da tela, diga para ele, diga: Jesus se agradou. Jesus se agradou De te dar seu reino. Jesus se agradou de nos dar o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas não é só isso, não. Não é só isso. Por isso que Jesus havia dado uma ordem para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor se agrada em nos revestir, em nos encher do Espírito Santo. Olha para esse irmão que está tendo, diga para ele: o Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o batismo nas águas é a inserção, é entrar. Entrar, precisamos entrar.
versículo 5 ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Há uma promessa para nós. A igreja precisa cumprir a sua missão. E a missão da igreja é fazer com que Deus seja conhecido de todas as pessoas. Fazer com que todas as pessoas tenham conhecimento de Deus. Esse é nosso papel, irmãos. Se nós não estamos contribuindo para que as pessoas lá fora conheçam a Deus, nós não estamos cumprindo a nossa missão de igreja. A Bíblia diz em Efésios 3, Efésios capítulo 3, que o mistério que estava oculto agora não está mais, né? Cristo já foi revelado em Cristo. Mas a Bíblia diz lá também, em Efésios capítulo 3, que é através da igreja que será conhecido, irmãos. É através da igreja que os mistérios de Deus vão ser conhecidos. Vamos ler? Vamos lá para Efésios capítulo 3. Precisamos conhecer nosso papel. Pelo que, versículo 4, Efésios 3, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual de outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, olha lá, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então Paulo entendeu o seu papel, aqueles discípulos entenderam o seu papel, por isso que eles saíram pregando, por isso que eles saíram divulgando, eles saíram fazendo a obra. Agora a pergunta para nós é: e nós hoje o que estamos fazendo? Estamos cumprindo o nosso papel? Estamos falando desse Deus, estamos falando dessa salvação, estamos falando desse Jesus? É engraçado. Eu estava membro de uma igreja dita pentecostal, entendeu? E um rapaz tinha muita vontade de pregar e ele encostou em mim e disse: eu queria saber pregar assim, assim, assim. Na época fez até algum elogio para mim, eu nunca me considerei como pregador, nunca. Mas ele vislumbra aqueles pregadores que vêm com aquela história emocionante, que gostam de contar alguma coisa mirabolante para tornar o negócio mais atraente, mais atrativo. Eu disse para ele: você já parou para pensar? Eu estava dando uma orientação para ele naquele dia. Você já parou para olhar o dia que aquela multidão se converteu com a pregação de Pedro? Lê lá! Está em Atos 2 ou 3, Atos 3, se não me falha a memória. Atos capítulo 3. Dá uma lidinha lá e vê o que Pedro falou para aquele povo. Vai lá ver esse Pedro. Vai lá ver qual foi a história que Pedro contou. Ele só falou aquele Jesus que nossos pais mataram. Este é o Salvador. Este foi colocado
Essa é uma verdade difícil para nós, nós precisamos encarar. Agora, escute, por que algumas pessoas nunca arrumam tempo para o que importa de fato? Às vezes não arrumamos tempo com um bom estudo bíblico, às vezes não arrumamos tempo com culto. Olha quantas cadeiras hoje estão vazias, poderiam estar cheias. Eu vou falar uma coisa para vocês, se todo mundo que faz parte dessa igreja estiver aqui, as cadeiras não estão. As cadeiras que estão aqui dentro não são suficientes. Está todo mundo, falta alguém. Eu sei que algumas pessoas gostariam de estar e não puderam estar, eu sei disso. Mas eu sei também que algumas outras escolheram outra vida. Todos nós sabemos que é assim. Quantas vezes você deixou de estar porque você escolheu? Você vai ter a coragem de dizer que você nunca foi convidado. Ah, pastor, é o culto que determina, não, mas o culto mostra onde está meu coração. Porque eu quero estar onde o povo de Deus está. Eu quero estar num ambiente de adoração, de louvor. Eu quero estar na reunião que importa. Às vezes eu vou para uma reunião que não vai acrescentar nadinha para a minha vida. Tá bom, se faltar por uma causa justa, tudo bem. Se nós faltássemos para o culto para ir visitar alguém, para falar de Jesus para ele, eu ia aplaudir e dizer, muito bem. Mas às vezes isso não é verdade. Precisamos estar entre os que têm experiências com Deus. Por quê? Porque ali vai haver troca de experiências, ali vai haver compartilhamentos. E é isso que nós fazemos numa mentoria. Precisamos perseverar em oração, ao que diz aqui todos esses, lá naquele ambiente, lá naquele lugar. Aquilo era uma casa de oração, aquilo era um lugar de oração, aquele era um lugar onde eles escolheram para se reunir e orar. Quantas vezes viemos aqui ao templo orar essa semana? É uma boa pergunta, não é? Quantas vezes ligamos para alguém que vai vir orar na igreja? Que hora você vai hoje? Para ver se eu posso ir com você também. Eles faziam isso lá, era uma casa de oração. Aqui não diz que eles estavam num culto aqui. A Bíblia diz que eles entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André e Filipe, onde habitavam. Sabe o que significa? Era o lugar que eles estavam ali constantemente. Queridos, eu duvido que se ali não tivesse voz profética, se ali não tivesse um tempo de oração que valia a pena, esses homens não estariam. Eles se reuniam ali porque acontecia alguma coisa ali. Mas acontecia porque eles iam. Acontecia porque o coração deles estava aberto para Deus. Tem muita gente que vem na oração, vai ver a Mar, ela está ali na oração, então o joelho está ali. Ah, Deus, mas o coração dela nem queria estar ali, ela queria estar em outro lugar. Ela está ali, mas ela está numa batalha contra ela mesma, porque ela queria estar, o coração está em outro lugar. Aí não acontece nada lá naquela igreja, não acontece nada. Vai acontecer nada mesmo. Vai acontecer. Com esse coração não vai, mas ali eles estavam ali, eles queriam, eles tinham sede de Deus, eles queriam ouvir, eles queriam falar com Deus, eles queriam manifestar, eles manifestavam para Deus suas queixas, eles apresentavam a Deus. Aqui, ao invés da gente apresentar as nossas queixas a Deus, a gente apresenta as nossas queixas para as outras pessoas. Para quem não tem o poder de resolver. Então a oração é isso, ali era o lugar onde eles habitavam, eles estavam constantemente ali. Precisamos perseverar em oração deles. Precisamos ser unânimes. Olha o que a Bíblia diz: perseveravam unanimemente, ou seja, falando a mesma língua, e oração, eles oravam com as mesmas coisas. Não era uma oração desconecta, não. Uma conexão, eles sabiam o que queriam, eles sabiam onde queriam chegar. Ela perguntou para você: sabe onde quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Amados, para a gente conseguir cumprir a nossa missão, a gente não pode se ausentar de Jerusalém. Versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Era ali onde eles reuniam, era ali naquele tempo de oração, onde Jesus orientou para que eles não se ausentassem. Quando
quando eles fossem sair dali, eles iam sair dali para ir fazer o que tinha. Para ir fazer a obra de Deus. Precisamos receber a virtude do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus diz: recebereis a virtude. Estou cansado de ver crente que fala língua que ninguém entende. Eu estou cansado de ver crente que gosta de fazer um barulho que só. Sapatear, não vai ser brincadeira, dá pulo de pulo. Eu vejo isso demais. Agora eu pergunto: é isso? É a virtude? Eu paro de pregar se eu estiver errado. Não é isso que é a virtude do Espírito Santo. Virtude significa qualidade de excelência moral. Nós precisamos receber essa qualidade de virtude do Espírito Santo. Nós precisamos receber do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus operando em nós. A primeira coisa que Ele vai trazer em nós é excelência moral. Aí eu vejo gente que faz barulho na igreja, que pula sapateiro, dá calote lá fora, mente que nem pula de biotônico. É igual aquele shampoo Francisco Alves, né? Um careca aqui na igreja. Nasce cabelo lá, mentindo lá no inferno, mano. Acaba com tudo quanto é problema. Oh, mentindo. Tem uns remédios milagrosos, né, irmãos? Eu vejo às vezes na internet algumas propagandas ali. Quando começa a demorar muito, sabe, para falar, e para falar o preço, eu já falo. Primeiro que é caro. Se o preço fosse bom, eu já falava logo. Está demorando para falar o preço, é caro. E fica enrolando e não fala, fica enrolando e não fala, fica enrolando e não fala. E esse trouxa aqui já perdeu uns 7 minutos outro dia ouvindo, porque diz que era para refluxo. Tal de refluxo, não sei se alguém já viu. Esse besta aqui, ela me tapeou aí com 7, 8, você lembra? Ela me tapeou com 7, 8. Quando ela falou o preço, eu falei: meu Deus, eles têm que sarar tudo mesmo. Vai secar lá longe. Então, amados, isso não é virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo não é barulho, nem conversa mole, não é aqueles jargões, sabe? Aqueles jargões, irmão, eu não aguento. Sabe o que é jargão? É aquela frase pronta. Sou filho do rei. Deus me colocou por cauda e não colocou por cabeça, irmão. Por cauda ninguém quer, né? Todo mundo por cabeça. Sabe aquele jargão tem crente? Crente. Graças. Tem muita essa conversa mole. Sangue de Jesus tem poder. Jargão. Mas vida transformada que é bom não tem nada. Tem que ter vida transformada. Esse que está cheio de Espírito Santo, quem tem vida transformada. O sangue de Jesus tem poder, mas se o sangue de Jesus não me lavou ainda, irmãos, para mim não está refrescando nada, tem que lavar. É isso, irmãos. E você lê 1 Coríntios 14, 27, 28, quando eu falo assim, ó, não adianta nada ficar falando em língua estranha. Eu já vi gente que fica se admirando aquela pessoa, que tudo que ela vai falar, ela fala em língua estranha, as pessoas ficam admirando. Você viu? Nossa, que ele está cheio de poder, né? A Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Só você ler 1 Coríntios 14, 27, 28, sabe o que a Bíblia fala? Se estiver falando em língua estranha, se não tiver interpretação, ó,
tiver vida transformada, pode ter aquele carinho